como finalmente tornar a sua resolução fitness do ano passado em realidade ainda esse ano. Salve camarada, meu nome é Thiago Moura, professor de Educação Física. Eu estou aqui para contar para você exatamente o passo a passo para você que não vai para a academia há algum tempo ou que está indo para a academia, mas de forma inconsistente e quer ter resultados palpáveis e reais nos próximos 3 meses. A sua ficha padrão de academia, ela não foi pensada para ajudar você, trabalhador, trabalhadora, pessoa comum com filhos, responsabilidades e que não tem tanto tempo assim para ficar na academia. Uma ficha padrão, normalmente ela vai ter uma dezena de exercícios, vários deles isolados, muitas vezes para a mesma região do corpo, onde você divide isso de uma forma que de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você basicamente só treine uma região do corpo por semana. Isso normalmente para uma pessoa que acabou de começar ou de recomeçar, vai gerar muito desconforto, muita dor muscular inicial. E depois de algumas 2 semanas a pessoa entra num platô porque ela não foi ensinada como criar progressão de carga, de volume, de séries, para que esse treino de fato colha os resultados que ela queria. Talvez essa experiência inicial de algumas poucas semanas, onde você faz os exercícios sem entender o que está fazendo, sente muita dor muscular e não consegue ver um resultado pleno naquele primeiro mês que seja, desmotiva você a querer continuar no processo, o que faz com que muitas vezes você desista. A proposta do meu método, que obviamente não foi criada por mim, eu acumulei referências de outros treinadores que pensam o treino de forma parecida, o Dan John, o Mark Rippetoe, o Jim Wendler, o Pavel. Então, dessa forma, a gente pensa o treino, primeiro, treinos de corpo inteiro, mas não com uma dúzia de exercícios por dia, com 3, 4, até 5 exercícios, onde você movimente grandes musculaturas em movimentos compostos, ou seja, multiarticulares. A proposta é que você faça, por exemplo, num mesmo treino, um exercício para agachar. Agachamento, para todos os efeitos, é um movimento de flexão de quadril, de flexão de joelho e tornozelo ao mesmo tempo, que normalmente é um padrão mais verticalizado. Um padrão de puxar, que pode ser um puxar horizontal, perpendicular ao seu corpo, ou um padrão de puxar vertical, que é na mesma direção do seu corpo. Pode também ter um movimento de empurrar, que também pode ser horizontal, perpendicular ao tronco, ou vertical, que é na mesma direção do tronco. Além de um movimento que seja de cadeia posterior, normalmente eu costumo chamar de movimento de erguer, do inglês hip hinge, ou flexão dobradiça de quadril. Esse movimento ele é muito importante para atividades atléticas, atividades que demandam do dia a dia, que você tire algo do chão, de uma forma a proteger sua coluna, a manter as estruturas de quadril, lombar, posteriores de coxa fortalecidos e que também se transfiram no dia a dia para menos dores pelo tempo sentado no trabalho ou coisas similares. Se a gente quiser incluir mais um padrão de movimento, pode ser um padrão de estabilidade, de core, ou seja, de fortalecimento dessa região central do corpo e que também vai ajudar você a desempenhar melhor as outras funções e os outros movimentos com cargas no futuro próximo cada vez maiores. E aí como funciona esse tipo de treino para quem acabou de entrar na academia ou faz muito tempo que não entra numa academia e que não quer passar horas a fio ali, mas também quer colher bons resultados? Primeiro de tudo, você vai imaginar um treino onde você vai ter aproximadamente 12 a 15 minutos por movimento. E nesse movimento você vai ter em torno de 3, 4 até 6 séries, onde você vai movimentar ali aproximadamente entre 5 e 9 repetições. Minha recomendação é que você mantenha uma margem em torno de 3 repetições, 4 no máximo. Por exemplo, 5, 6, 7, 8 repetições. Onde você vai ter essa margem para a sua carga não ficar nem leve demais, que você poderia fazer muito mais do que 8 repetições, nem pesado demais, que é muito difícil fazer 5. Essa margem de carga ela tem que mudar todas as semanas. E é aí onde está o grande pulo do gato para quem não tem o hábito de treinar ou para quem nunca entendeu esse processo de treinamento. Você não precisa treinar até a falha.
Treinar até a falha é uma compensação de uma carga ineficiente e provavelmente tem uma grande chance de você se machucar. Por quê? Se você não souber como fazer esse treino até essa falha mecânica, a chance de você executar um movimento ruim e insistir nele por um número de repetição superior a 12, 15 repetições faz um desgaste articular, um desgaste ligamentar e também uma demanda metabólica muito alta. Você cansa muito nesse período. E cansar em si não é o que você precisa para ter músculos mais fortes. Inclusive, músculos mais fortes tiram da sua corrente sanguínea o açúcar, a glicose circulante, que é natural do processo de você ingerir alimentos, e aí a insulina que está ali carreando esse açúcar, coloca parte desse açúcar nos músculos, que é o combustível básico das suas musculaturas, é açúcar. Então, num treino de força, você tira essa reserva como se você esvaziasse o tanque dos seus músculos, o que faz com que aquele açúcar que está circulando na sua corrente sanguínea, ele precise ser reposto nas musculaturas, o que ajuda a diminuir sua chance de ser uma pessoa diabética tipo 2, diminui sua chance de ser resistente à insulina, regula seus níveis de glicose de um jeito que também te ajuda a emagrecer, mas isso é uma outra história, tá? Resumidamente, músculos mais fortes vão te deixar mais magro, mais autônomo, mais feliz. Sim, tem uma grande regulação hormonal dentro dessa dinâmica de fortalecimento muscular. E o fortalecimento muscular também não significa somente tamanho, significa capacidade de mover cargas. E você criar músculos cada vez mais fortes, não necessariamente eles vão ocupar cada vez mais tamanho, cada vez mais espaço. Se você é uma mulher, principalmente uma mulher, que está preocupada com o volume dos seus braços, com a largura do seu quadril, pense em ter músculos mais fortes para reduzir essa circunferência. Mas voltando, se a gente tem 4 movimentos principais, um de agachar, um de puxar, um de empurrar e um de erguer, a gente já basicamente trabalha com a maior parte dos músculos do nosso corpo em poucos movimentos, visto que são movimentos multiarticulares. Então a gente vai movimentar bíceps, tríceps, ombro, peito, quadríceps, glúteo, tudo de forma simultânea. Tá? É importante que a gente pare de pensar no corpo como um catálogo de músculos e mais no que ele pode fazer como desempenho atlético e que se transfira também para facilidade e para longevidade na sua vida. Voltando à ideia de séries e repetições. Se eu tenho um movimento como o caso do agachamento, prioridade antes das cargas é garantir amplitude e controle, eu ser capaz de fazer o movimento adequado ao meu momento atual, na maior amplitude possível, com o maior controle possível, e depois a gente vai trabalhar nessa progressão de séries, caso seja possível, a evolução da carga. Supondo que o movimento do agachamento sem um peso adicional seja fácil, corretamente feito, com boa amplitude, a gente vai adicionar peso, por exemplo, com um halter segurado aqui na frente, que a gente chama de agachamento cálice. Esse agachamento, por exemplo, pode ir adicionando peso de 5 quilos para você fazer 5 repetições. Foi fácil, descansa um minuto, aumenta para um peso maior de 6 ou 7 quilos. Foi fácil, aumenta para um maior de 8. Foi fácil. Chegou no de 10, vamos supor com 3, 4 séries, você vai perceber que já não está tão fácil de fazer, pelo acumulado também das séries anteriores, mas ainda permite a você amplitude, controle e um bom movimento para pelo menos 5 repetições. O esforço existe, só não é impossível. Percebe aí a diferença do que eu estou falando para você que não está acostumado a treinar? São só 5 repetições, você vai demorar coisa de 20, 25 segundos para terminar de fazer, e que você não vai ter um desgaste até a falha, como a gente falou que não precisa. Feito isso, você vai começar a trabalhar com essa carga para mais repetições em outros treinos. Nesse treino hoje, você fez a carga achando ela moderada. Ok, está confortável. No próximo treino, com aquele mesmo movimento, você vai fazer a progressão para que aquela carga que você achou moderada para 5, 6 repetições, você tente chegar em 8. Talvez você faça 8 numa série,
8 na segunda série, com essa mesma carga numa eventual terceira série, você só fez 6, com muita dificuldade 7. Ainda mantém essa carga até que você consiga completar num outro treino 8, 8 e 8 com alguma facilidade. Aí é o momento de você aumentar a carga novamente e assim por diante. Ou seja, para todos os movimentos, a gente vai priorizar que você não tente se exceder para fazer até a falha, mas que você se desafie a não repetir a carga para o mesmo número de repetições em cada treino que você tentar novamente. Ficou claro? Beleza. Fiz o primeiro treino, fiz o primeiro movimento de agachar, por exemplo. Eu vou fazer o próximo movimento também para membros inferiores. Eu não recomendo se você não tem pelo menos alguns meses de treinamento. Então mantenha assim, um de inferior, um de superior. O de superior pode ser, na minha opinião, um de puxar. Remadas são as melhores opções para quem passa muito tempo sentado, como maneira de trazer sua cintura escapular de volta para uma posição que mantenha sua postura legal. Ao invés de você ser aquela pessoa curvada, você vai se tornar essa pessoa com o peito expandido. A remada, por si só, ela protege também as estruturas do seu ombro, que se por acaso você passa muito tempo sentado, trabalhando no computador, você deve sentir incomodar às vezes. Feito a remada, da mesma forma que a gente falou do agachamento, começa leve, controlado, mantém a amplitude e aumenta gradualmente até que você sinta um desafio, mas que te permita garantir amplitude e controle, como foi falado, e vai progredindo essa carga naturalmente aos poucos ao longo das semanas. Vamos para o movimento de empurrar. Se a gente fez um de puxar, teoricamente os ombros já estão aquecidos e ativados, a gente entra para empurrar. Empurradas horizontais, como é o caso do supino, até o supino inclinado considera-se horizontal, são movimentos que eles têm uma demanda grande de peitoral e ombro e tríceps, certo? Dessa forma, eu preciso que você evite aquela pegada muito aberta, que é muito comum da musculação convencional, para proteger o ombro. Lembra? A gente vai trabalhar em amplitude para alongar e contrair a musculatura em amplitude, mas também garantindo a vantagem mecânica para a região dos ombros. Se a gente fez um movimento de supino horizontal, por exemplo, e a gente sentiu o esforço ali suficiente, logo depois a gente vai para um de inferiores, e a gente vai trabalhar. Então perceba, a gente primeiro remou, depois empurrou, por uma questão de garantir a proteção dos ombros, mas se a gente quisesse, depois da puxada, a gente já poderia voltar para membros inferiores. E aí a gente vai para a parte posterior de coxa e glúteo. Essa é uma região muito importante para a manutenção da postura, para evitar dores lombares, importante para evitar que você sinta dores de um modo geral, compensando tantas horas sentado potencialmente pelo seu trabalho. Essa região posterior, principalmente posterior de coxa e glúteos, normalmente eles são desativados pela maneira como a gente passa muitas horas do dia sentados, habitualmente em trabalho, certo? O que é que a gente vai precisar? Fazer a ativação disso de uma forma mais fácil, para evitar um problema de controle motor que gere uma carga maior na lombar. Minha recomendação inicial é a elevação de quadril, onde você flexiona o quadril e estende o quadril na horizontal, de uma forma que você potencializa o esforço do glúteo e da posterior de coxa. A segunda maneira que eu acho mais interessante é uma extensão em 45 graus. A extensão em 45 graus, você tem que ter um apoio do banco na região da coxa, abaixo da flexão do quadril, onde você permite que a articulação esteja livre para se movimentar e o esforço localizado seja maior na posterior da coxa do que, por exemplo, na lombar. Ah, Tiago, mas eu senti esse trabalho na lombar. Está errado? Não, não está errado. E é importante a gente entender que algo que não é trabalhado com regularidade potencialmente está mais fraco. Então é importante você fortalecer e sentir que vai usar um pouquinho essa musculatura, também não é para se preocupar. Ah, ficou doloridinho, mas não me impede de andar, de sentar, de fazer nada no dia a dia. É importante que continue sendo feito e naturalmente vai se fortalecendo e a chance de você sentir dor é cada vez menor. Falando em dor, vamos supor que você completou o treino nesse primeiro dia
e achou confortável, nada muito extenuante, mas no dia seguinte você acordou dolorido, sentindo a musculatura dolorida. É normal? É normal. É comum para movimentos novos, esforços diferentes daquilo que você fazia. Mas a gente tem um superpoder, que é o poder da adaptabilidade. E essa adaptação, ela vai se dar ao longo das semanas de treino. Por isso que é importante, ao invés de você tentar mudar o tipo de treino que você faz, você progredir carga, séries, repetições, porque aquele movimento vai se tornando sempre desafiador, porque não é bacana você repetir sempre do mesmo jeito. Mas é importante que você repita os mesmos padrões para que o corpo aprenda a executar aquilo cada vez melhor. E a dor muscular, ela não é bom sinal de treino. Ela é um sinal de que você mudou o estímulo. Mas quanto mais bem treinado você é, menor a chance de você ficar dolorido. E é esse o objetivo, que você faça os treinos cada vez mais fortes, cada vez mais intensos e nunca se torne uma pessoa extremamente dolorida no dia seguinte. Agora vamos falar sobre recuperação, porque o condicionamento muscular, a força muscular, ela depende de estímulo, mas ela depende muito mais de recuperação. Eu posso ter 3 ou 4 treinos por semana e os outros dias da semana eu não treinar. Porque é aí onde a gente vai conseguir melhorar a condição do músculo. Você dá um sinal de esforço para ele no treino, mas ele recupera e fica mais forte no descanso. Aí é onde entra o papel do sono, da hidratação e da alimentação. A primeira coisa que muita gente que está preocupada com resultado estético, com emagrecimento, se preocupa é comer menos. Mas não dá para você comer menos se você está tentando construir força. Você precisa dar combustível para a musculatura. Dessa forma, a minha recomendação profissional é que você priorize sono, tentar dormir 1 hora a mais por noite. O brasileiro dorme muito mal, então habitualmente as pessoas dormem 5 ou 6 horas por noite, se muito. Minha recomendação é que você tente dormir 6 horas, 7 horas ou mais. Tá? Alguma janela entre 6 e 8 horas de sono, todas as noites, vai ajudar você a se recuperar bem melhor. Segundo, hidratação. Você precisa consumir minimamente 35 ml por quilo de peso corporal hoje. Eu que tenho mais de 90 quilos, eu tenho um cálculo aproximadamente de 3,5 litros a 4 litros de água por dia, em alguns dias passando um pouco por conta do calor. Se você priorizou sono, se você está bebendo mais água, a comida não precisa de grandes diferenças agora. Tá? Nesse início, dos primeiros 6 meses, 8 meses, a sua prioridade é comer mais fibras, frutas, vegetais, proteínas. Não necessariamente tirar as coisas que você gosta, mas acrescentar coisas que talvez você não coma tanto. Se você começa a incluir alimentos integrais que eu falo são coisas com menor processamento possível. Batata, fruta, carnes, ovos, fazem com que seu corpo absorva mais nutrientes numa contagem de calorias que não precisa ser realmente medida ou pesada, mas numa contagem de calorias menor do que você está habituado. Independente disso, se você tem alimentos mais ricos em fibra ou proteína, você tem disparos de insulina menor no seu corpo, o que também te ajudam a regular esses níveis de açúcar. Lembra que a gente falou disso no início? Se você tem o açúcar circulante no sangue e você dá o estímulo de força, o músculo puxa o açúcar do sangue para a região da musculatura para repor o combustível. E se você, na comida que você está oferecendo, reduz o disparo de insulina necessário para quebrar aquela quantidade de açúcar, você também vai ter um resultado mais rápido nessa brincadeira ali entre açúcar circulante e insulina para reduzir a sua camada de gordura. No geral, resumindo a ideia toda, fazer treinos de corpo inteiro, dia sim, dia não, de preferência, onde você faça um movimento de agachar, um movimento de empurrar, um movimento de puxar e um movimento de erguer, talvez com um movimento de core, uma flexão abdominal, uma prancha, mas isso aí fica como acessório, não é tão importante assim. E que você faça de forma progressiva. Calcule em torno de 3 a 5 séries, onde no máximo seu treino demore 1 hora, 1 hora e 10 para ser concluído. Dessa forma, e se você fizer de forma contínua e progressiva, dentro de alguns poucos meses você vai se ver mais disposto,
mais bem-humorado, com uma barriga menor, com músculos mais aparentes. E assim fica mais fácil de manter o processo e a gente poder progredir para outras fases de treinamento. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade para começar a treinar hoje, que eu quero te ajudar, tá? Até a próxima. Valeu!